dia. No Brasil, o câncer que mais mata mulheres, com certeza, ainda é o câncer de mama. Mas se a gente pegar o Brasil e dividir em duas partes, norte e nordeste para cá e sul e sudeste para lá, a gente vai ter uma realidade completamente diferente. E aqui no Maranhão, de 4 ou 3 mortes por câncer, uma é de colo uterino. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem vai dar detalhes sobre todas essas informações para a gente é o Dr. Ronald Coelho, que é médico oncologista. Bom dia, Dr. Ronald. Bom dia, Elda. Bom dia, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente tem realidade diferente, por exemplo, dá mesmo para dividir assim, sul e sudeste, centro-oeste para lá, norte e nordeste para cá, e ter realidades completamente diferentes? É verdade. O mapa de câncer do Brasil ele pode ser dividido da forma como você está falando. Então, como quem dita as pautas de câncer é o Sudeste, o Instituto Nacional de Câncer, a gente acaba sendo, de certa forma, sendo submetido à informação de que câncer de mama é o tumor mais frequente. No nosso meio, câncer de colo uterino responde por 1 de cada 4 casos de câncer. É o dobro do número de casos de câncer de mama. No nosso meio, 1 de cada 3 mortes por câncer acontece por câncer de colo uterino. É mais que o dobro do que câncer de mama mata. Por outro lado, a gente tem o Outubro Rosa voltado para o combate do câncer de mama, mas a gente não tem uma ação específica, um mês específico para combate de câncer de colo uterino. E é por isso que a gente está aqui para tentar divulgar. Mas não dá para ter uma política diferenciada, por exemplo, atendendo às particularidades de cada região? Isso já está comprovado, porque no nosso caso a situação é diferente. Não dá para fazer assim políticas diferenciadas? E só completando, o combate ou a conscientização sobre o câncer de colo de útero ser tão forte quanto é do câncer de mama? A gente precisa usar todos os meios que nós temos. Então, está claro que a pauta nacional não é voltada para isso. Então, veja que, por exemplo, nas inserções de mídia nacional, nós tivemos agora a vacinação contra o sarampo, que está voltando, infelizmente, a vacinação contra a febre amarela, mas nós não tivemos nos últimos 6 meses uma única inserção na mídia nacional sobre vacinação contra HPV. Por quê? Porque para o Sudeste e para o Sul isso não é uma realidade desafiante. Para a gente né? Então, são muitas mulheres morrendo assim. A gente tem uma estatística que mostra que nos últimos 10 anos, só no Hospital Adenora Bello, mais de 720 mulheres morreram por câncer de colo uterino. Quantas? 720 nos últimos 10 anos. Que número alto. E o problema é que nós, de certa forma, achamos que isso, na verdade, ficou natural. Nós paramos de nos incomodar. Então, quando você compara essa estatística, por exemplo, com feminicídio, câncer de colo uterino mata 3 vezes mais do que violência contra a mulher, por parceiro, do sexo oposto. E a gente não fala disso. Mas assim, eu vejo assim, tanta campanha, tanta coisa assim, que chama atenção de alguma forma para o câncer de colo de útero. Por que ele não tem essa ênfase toda? Eu sei que o senhor está dizendo que é ditado pelos grandes centros, essa coisa toda. Mas isso que eu digo, as políticas públicas, de uma forma geral, elas não poderiam ter essa diferenciação, por exemplo, Maranhão, se no Maranhão, de cada 3, uma é por câncer de colo de útero, quer dizer, a nossa situação é grave. Então ela merece um tratamento diferenciado para essa doença. Isso não dá na realidade no Ministério da Saúde? Perfeito. O que a gente analisa é que a capacidade dessa população, que são as mulheres, na maioria delas com menos de 60 anos de idade, então quem sofre com câncer de colo uterino, são mulheres entre 25 a 59 anos de idade, na sua grande maioria. Então são mulheres mães, donas de casa, trabalhadeiras, enfim, ou trabalhadoras, dependendo como você quer usar a palavra, são pessoas economicamente ativas. Ativas, isso. O problema é que a escolaridade da grande maioria delas, mais de 2/3 dessas mulheres, tem sequer o 1º grau completo. E aí isso já faz a diferença. Uma mulher com câncer de mama normalmente tem um perfil socioeconômico diferente. Então você está perguntando por que a gente não vê essa pauta? Porque as mulheres que têm acesso à saúde privada, elas vão ser o ginecologista. Elas não sofrem com câncer de colo uterino. Mas as mulheres do interior, de baixa renda, que não têm voz nem vez, que são excluídas de toda sorte, elas não conseguem chegar para os meios de comunicação e dizer, nós não estamos sendo assistidas, nós estamos morrendo. Então a gente precisa dar voz para essas mulheres, para que elas busquem melhoria das políticas de saúde. Um outro agravante, eu não sei se eu vou falar besteira, mas, por exemplo, o câncer de mama é uma coisa mais visível, é para fora. Você vai tocar os seios, vai descobrir se você tem um nódulo ou não, isso já te chama atenção. O de colo de útero não dá para fazer esse diagnóstico assim, visual, vamos dizer assim, a gente fazendo.
Em teoria, a gente nem deveria estar fazendo isso, né? Hoje, à luz da medicina que nós já dispomos, o ideal seria começar pela vacinação, que é dita prevenção primária, né? Então, assim, hoje a gente já tem nos postos de saúde vacinas para meninos dos 11 aos 13 anos, porque meninos a gente já vai conversar, Pois e meninas, essa é uma polêmica que nós vamos deixar e das para depois. meninas dos 9 aos 13 anos. Então, uma vez que essa menina se vacine, a chance dela desenvolver câncer de colo uterino é virtualmente zero. A partir daí ela não precisaria fazer mais nada, porque a proteção duradoura para o resto da vida. Olha só. Essa é dita proteção primária ou prevenção primária. Existe a prevenção dita secundária, que é aquela que a mulher vai ao ginecologista depois que começou a vida sexual ativa, ela vai ao ginecologista para fazer o exame que a gente chama de Papa Nicolau. Papa Nicolau. Uma vez que esse exame esteja alterado, ela consegue já tratar lesões nas fases iniciais. Mas qual a realidade da gente? A realidade do Brasil é que de cada 3 mulheres que tratam câncer de colo uterino, 2 já chegam com doença avançada. Que significa dizer, ela não pode ser mais tratada com cirurgia. Ela vai ser tratada com radioterapia ou quimioterapia. E como nós sabemos, a quimioterapia é muito complexa, a radioterapia é muito tóxica, é difícil de ser encontrada. E você acaba tendo uma estatística que é sombria, né? No nosso meio, voltamos, 1 de cada 3 mortes por câncer de colo uterino. Normalmente, como você falou, ela é predominantemente em pessoas sem um acesso facilitado a médicos, porque a rede de saúde não oferece esse tipo de prevenção? Na realidade, a rede de saúde oferece. E isso é um outro contrassenso. Quando você pega as estatísticas do Instituto Nacional de Câncer, você vê, por exemplo, que as mulheres estão indo fazer o Papa Nicolau. Mas as mulheres que estão indo fazer o Papa Nicolau são sempre as mesmas. Então existe um número que não é pequeno, de mais ou menos metade dessas mulheres que sequer vai fazer o Papa Nicolau uma vez a cada 3 anos. Por outro lado, mesmo aquelas que fazem, por vezes, fazem um exame e não vão buscar o resultado, ou se o resultado chega, elas não têm um encaminhamento para chegar ao ginecologista, e aí a gente acaba pegando na ponta da assistência terciária, que é o que o oncologista clínico faz, pega essa paciente já sangrando, com dor pélvica, com dificuldade para urinar, com inchaço nas pernas, que caracterizam doença avançada. Pois é, nós vamos já falar sobre isso, fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas nosso bate-papo continua no próximo bloco, porque eu volto já, é só um minuto. Voltamos aqui para mais um bloco de conversa sobre a prevenção ou não prevenção do câncer de colo de útero. E por tudo isso que a gente falou no bloco anterior, essa última parte, a mulher, na verdade, essa que não tem esse acesso facilitado ao médico, ela só vai procurar quando os sintomas já estão incomodando, sinal que eles já estão bem avançados, instalados. É, isso aí. Então, na maioria das vezes, acontece por um corrimento. Corrimento que tem mau cheiro, que é pus ou sangue. Então essa mulher se torna incomodada por conta da presença desse corrimento, ou sangramento, ou dor ao ter relação sexual. Na maioria das vezes esses sintomas já denotam doença avançada. Avançada, né? O que significa doença avançada? Significa dizer que ela não é possível ser tratada com cirurgia. Na grande maioria das vezes, quando ela é tratada com cirurgia, ela tem chance de cura superior a 60%. Mas quando ela não é candidata à cirurgia... Mas nesses casos não é com cirurgia, quando ela já chega nessa situação? Quando chega nessa situação, não. Aí ela precisa fazer uma outra via crucis, que é a via da radioterapia. Isso. Então o tratamento é combinando quimioterapia com radioterapia. Na nossa realidade atual, isso vai mudar daqui a alguns anos, talvez 1 ano e meio ou 2. Mas a nossa realidade atual, uma mulher com câncer de colo uterino que precise de radioterapia, significa dizer que ela vai esperar no mínimo 6 e até 10 meses para começar a fazer radioterapia. Para uma mulher que já tem doença avançada, esperar 10 meses é absurdo. Ela já chegou grave, já chegou nessa situação de sangramento, de corrimento. Se esperar 10 meses, esses sintomas já estão irreversíveis, vamos dizer assim, né? Porque quando ela entra nessa espécie de fila, ela entra na condição de tendo câncer, mas ela não pode ser considerada prioridade em relação a uma outra pessoa que tenha câncer, porque todos têm câncer. Então o critério que se usa para a radioterapia é o critério de quem chegou primeiro,
ou se isso é considerado uma emergência. Então, as emergências são sangramento, convulsão, dor intratável. Se ela não tem uma dessas características, ela vai para uma fila dita convencional, que dura em média de 6 até 10 meses. Meu Deus do céu. Vamos falar então um pouquinho na prevenção. A gente falou ainda agora na vacinação sobre HPV. Exatamente. Essa vacinação, ela já nasceu polêmica. Na primeira apresentação, vamos dizer assim, da campanha de vacinação, já surgiram tantas correntes contra, que eu acho que foi uma dificuldade, eu não sei se já se conseguiu, conscientizar dos benefícios. Na sua opinião, o que aconteceu para que uma coisa que vai trazer tantos benefícios, como o senhor falou, vai imunizar para a vida toda, de repente tivesse esse viés contrário na cabeça da gente? Eu queria pontuar dando algumas estatísticas. Assim, primeiro, em relação a câncer, não existe nenhuma intervenção, vou repetir, nenhuma intervenção que seja tão custo-efetiva para a prevenção de câncer contra a vacinação contra HPV. Por quê? Vamos fazer o paralelo com o câncer de mama feminino. O principal fator de risco para câncer de mama feminino é o envelhecimento. Então, uma mulher aos 30 anos de idade tem chance 50 vezes menor de desenvolver câncer de mama do que uma mulher com 60 anos de idade, por exemplo. Sim. Então, à medida que ela vai envelhecendo, esse risco vai aumentando. Você não consegue mudar a natural, idade. quase. Exatamente. Câncer de colo uterino não, ele é mediado pelo HPV. Então, uma vez que você vacine contra o HPV, você está imunizado para aquele tipo de câncer. Mas não é só câncer de colo uterino. Colo uterino é uma parte do útero, que é da mulher, mas também protege contra câncer de canal anal. Então, pessoas que têm relação anal, seja heterossexual ou homossexual. Também protege contra câncer de garganta e também protege contra câncer dito de pênis. O Maranhão tem a maior estatística mundial de câncer de pênis. Mundial? Mundial. Eu pensei que era nacional. Eu sou o primeiro autor de do grupo que a gente chama de Grupo de Estudo de Câncer Peniano, mostrando que nós temos a maior incidência publicada de câncer de pênis do mundo. Meu Deus, o porquê? Não, já fiquei... É um outro tema, mas assim, isso está publicado em revista científica internacional e é assim. Nós temos uma prevalência muito alta de HPV no nosso meio. Portanto, HPV é uma realidade. Ninguém consegue viver sem ter contato com HPV no nosso meio. É impossível. Até os saudáveis? Até os saudáveis, porque na maioria das vezes o HPV é uma infecção dita assintomática. A maioria de nós tem contato com o vírus. Esse vírus é eliminado, que nós chamamos de clareamento, e a pessoa não tem nenhum sintoma. O próprio organismo se encarrega de eliminar. Entendi. E existem alguns tipos, que a gente chama de sorotipos, que são mais agressivos. Notadamente o 16, o 18, o 31 e 33, que são vírus que promovem o câncer de colo uterino. É contra esses vírus que a vacina protege. Entendi. Então, uma menina que se vacine contra esse HPV, ela virtualmente está protegida para o resto da vida contra o câncer. E não só contra esse câncer, Exatamente. Contra esses outros tipos que o senhor falou, né? Quais foram as polêmicas que você estava citando? Pois os argumentos de que essa menina vai iniciar a vida sexual, mas isso estaria incentivando, né? Estaria incentivando o início de uma vida sexual precoce, vamos dizer assim. Tem 3 pontos que eu gostaria. Primeiro, risco de reação adversa à vacina. Toda e qualquer substância que seja estranha ao nosso corpo pode desencadear uma reação alérgica, mas o percentual de alergia à vacina contra o HPV não é diferente de percentual de vacina contra qualquer outra vacinação. Então, isso não é uma justificativa. Segundo argumento é que na Inglaterra, fez passar numa publicação chamada Lancet, um autor publicou que talvez a vacina contra o HPV tivesse associação com autismo. Hoje sabe-se que esse autor falseou esses dados e falseou para ganhar notoriedade pelo artigo, porque imagine que isso foi um assunto bastante polêmico, bastante comentado, e obviamente seria uma coisa terrível fazer uma vacinação que desenvolvesse autismo. Meu Deus. E o que o comitê interno científico da revista conseguiu provar é que ele tinha falseado os dados. Essa pessoa, inclusive, teve registro cassado no Reino Unido por conta dessa história. Ou seja, ele falsificou os dados. Que mentezinha do mal, viu? E a terceira informação, talvez hoje seja a maior barreira que nós temos, é que existe uma concepção que é errônea de que ao vacinar-se contra HPV, a criança estaria, de certa forma, sendo incentivada a iniciar a vida sexual mais cedo. Isso é uma coisa tão relevante que os Estados Unidos fizeram passar uma investigação
comparando nos estados que têm legislação própria para vacinação contra o HPV, são 25 estados lá nos Estados Unidos que têm vacinação contra o HPV. Eles fizeram uma publicação comparando se antes da vacina e depois da vacina, os adolescentes em idade escolar tiveram um comportamento sexual diferenciado. E o que o estudo com mais de 700 mil crianças mostrou é que não há absolutamente nenhuma diferença entre o início da vida sexual de quem se vacina ou de quem deixou de ser vacinado. A única diferença que vai ter é lá na frente com a proteção adquirida pela vacinação. Exatamente, é uma preocupação que não haverá. Então imagine para o nosso estado, se um quarto de todos os cânceres novos é câncer de colo uterino, se eu fizer passar vacina em todo o mundo, eu vou conseguir reduzir com uma única intervenção, um quarto de todos os cânceres, um terço de todas as mortes. E se imaginar os custos que estão sendo poupados com relação a isso, A gente tem dado disso. Então, sobre esses dados, nós vamos falar no próximo bloco. Tá de novo, fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar já para continuar nosso bate-papo sobre isso. Só um minuto. Voltamos aqui para o nosso último bloco de conversa sobre as consequências da falta de conscientização, vamos dizer assim, dos riscos do câncer de colo de útero. E a gente estava, só rapidinho, a gente falando desses custos que a gente pegou no finalzinho. Além de todos os problemas, tem os custos que poderiam ser evitados com a vacinação, que chega a quanto que o senhor me falou? Então, existe um estudo da da Escola de Saúde Pública da USP, o nome da pesquisadora chama Ildegonda Novaes. Em 2015, ela avaliou quanto eram os custos envolvidos, desde a consulta, a falta ao trabalho, o exame de Papa Nicolau, o tratamento com a cirurgia, com a radioterapia e quimioterapia que se fazia no câncer de colo uterino no país. Então, todos os estados do país foram investigados nesse estudo porque existe um dado pelo DataSUS, então se podia ter lá os valores pagos pelo Papa Nicolau, pelas consultas. E o número é absurdo, foi 1 bilhão e 300 milhões de dólares. 1 bilhão e 300 milhões de dólares gastos com uma única doença em 2015, que foi câncer de colo uterino. Quando a gente pega essa estatística e tenta trazer para a realidade do Maranhão, o Maranhão tem, no montante de colo uterino do Brasil, o Maranhão tem 6,6% do total de cânceres de colo uterino do Brasil estão no Maranhão. A gente tem menos de 2% do número total de casos de câncer, mas câncer de colo uterino nós temos 6,6% de todos, ou seja, nós temos o triplo do que a média nacional. Exatamente. Então, quando a gente pega esse percentual, 6,6, e põe para aquele valor de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, o Maranhão gastou o equivalente a 88 milhões de dólares em 2015. Trazendo para o dólar atual, a 4, a gente está falando de uma coisa maior do que 300 milhões de reais ano com uma doença chamada câncer de colo uterino. Você não consegue perceber isso porque está diluído de várias formas. Isso. Então são os custos ditos diretos, ou seja, a consulta médica, o Papa Nicolau, mas há também os ditos custos indiretos, como por exemplo o absenteísmo. Então quanto é que custa para o empregador repor a perda de um trabalhador que não veio naquele dia? Ou ainda quanto é que estão os custos do transporte, que são custos diretos também, né? Quanto é que as prefeituras gastam com o transporte fora de domicílio? É muita coisa envolvida, muita coisa. Então você imagina mesmo. 300 milhões de reais com uma única doença. Uma única doença, que repito, poderia ser prevenida com uma única intervenção, vacinação. O senhor vê a possibilidade de a gente daqui a um tempo ter essa ênfase na conscientização dessa doença, assim como a gente tem nas outras? Eu acho que a ideia é causar indignação. Nós não podemos continuar da forma como estamos. Assim, olhar 130 mortes por câncer de colo uterino acontecendo todo ano num único hospital, que é o Aldenor Abelo, por exemplo, juntando com o Hospital do Câncer do Estado, a gente está falando de quase 200 mortes por ano por uma doença que é evitável. Mas nós estamos como conformados com essa situação. Isso, já parece natural, exatamente. Né? A ideia é criar ou trazer a indignação. Não é possível. Chega, basta. São mulheres, são as nossas esposas, filhas,
mães, tias, enfim, colegas de trabalho que estão morrendo por uma doença que pode ser evitada. É verdade. E se não houver nenhuma providência, quer dizer, se essas coisas que a gente está fazendo aqui, essa indignação não gerar essas consequências, a gente pode ter um crescimento ainda maior. O senhor pode voltar aqui no próximo ano para me falar numa outra entrevista sobre esse assunto e dizer que esses números só cresceram. Eu acho que, na realidade, as condições para essa melhoria estão aqui. Sim. Então, eu tenho a vacina, eu tenho a rede de assistência de média complexidade sendo aumentada no Estado, eu tenho a alta complexidade sendo ampliada no Estado. O que efetivamente falta é a mobilização da população. Pois é, não adianta a gente ter os meios se a gente não utilizá-los para o fim que ele se destina, e meios né? como esse, que permitem que a gente vá até a mulher que está em casa, que fale, por favor, vá fazer seu Papa Nicolau, convença a sua filha, sobrinha, neta a vacinar-se. Eu acho que são essas as coisas que vão fazer a diferença. A mulher, ela não tem ainda esse hábito de fazer o exame rotineiro do Papa Nicolau? Mesmo, eu digo, mesmo as mais esclarecidas que vão fazer outros exames, o exame ginecológico, vamos dizer, ele é relegado ao segundo plano ou a mulher já conseguiu botar isso assim, dizer, isso aqui também faz parte da minha rotina de saúde? A mulher já conseguiu incorporar isso. Já. Né? Mas assim, a mulher que tem algum nível de discernimento. Sim, a gente está falando daquela que vai ao médico regularmente. Porque, por exemplo, nos rincões do Estado, nós temos relatos de mulheres que chegam com doença avançada que dizem, meu marido disse, homem nenhum vai botar a mão em mim. Então, acaba sendo uma espécie de feminicídio, se você entender assim. Mas assim, nas mulheres que estão aqui, de uma forma geral, elas têm a consciência, né? É um exame desagradável, mas o que ele pode evitar... Eu posso dizer que é desagradável. É uma coisa muito pior. O senhor falou agora essa questão aí da reação do marido, de homem nenhum. Então a gente pode dizer que, de alguma forma, a doença está meio cercada de preconceitos, né? Porque a gente tem um preconceito com relação à vacinação, que a menina vai iniciar a vida sexual mais cedo. Na hora de fazer o exame, o marido pode não gostar de ter um homem examinando a mulher dele. Quer dizer, são fatores que, de uma forma ou de outra, acabam incentivando esse comportamento. Deixa eu ficar quietinho. Perfeito. E a mulher sofre muito mais, porque, veja, existe um vírus associado a isso. Então, a mulher acha que porque ela tem um vírus, ela é promíscua, ou que vão achar que ela é promíscua porque ela tem um vírus. Então, se faz uma analogia com HIV, por exemplo, que são vírus totalmente diferentes. Sim, mas tem então, essa se fulana tem HPV, ela é promíscua. Por isso eu não vou me expor para fazer esses exames, por isso eu não comento com as minhas vizinhas, por isso eu não incentivo a fazer vacinação. O vírus do HPV ele é endêmico. Em homens e mulheres ele convive igualmente no nosso meio. Na grande maioria das vezes é o homem quem transmite para a mulher, mas o homem não desenvolve câncer de pênis com a mesma frequência que a mulher de câncer de colo uterino. Então, na verdade, a mulher sofre por muitos pontos. Muito mais, com toda certeza. Aqui no estado, vocês têm uma realidade com relação à vacinação? A gente tem números muito desanimadores. Segundo a Secretaria de Vigilância, nós não temos nem 1/3 dos meninos sendo vacinados e a gente não chega nem a 2/3 das meninas sendo vacinadas. Com meninos a reação ainda é maior? Com os meninos a resistência é maior, porque os meninos não conseguem perceber a necessidade dessa vacina. Onde, na realidade, é o inverso. O menino tem mais, como eu posso dizer, tem mais parceiras do que a menina tem. Embora hoje nós estejamos caminhando para uma igualdade em relação a esse comportamento sexual, historicamente no estado, o menino tem muito mais parceiras. Então, teoricamente, ele infecta muito mais mulheres do que as mulheres infectam homens. Então, ele, na verdade, deveria ser vacinado prioritariamente, não as meninas. Mas, assim, no contexto, os dois sexos deveriam estar se vacinando com um percentual de pelo menos 80%, para que daqui a 20 anos a gente consiga receber o resultado dessa vacinação. Porque o impacto só vai acontecer daqui a 20 anos. Mas com essa cobertura vacinal que nós temos de menos de 50% da população, esse impacto não vai aparecer. É verdade. Então, enquanto a gente não passar por cima desses preconceitos, dessas ideias preconcebidas de que a menina vai iniciar mais cedo, vai ter uma iniciação sexual mais cedo por conta da vacinação, que o menino não precisa se vacinar porque ele não desenvolve HPV, a gente não vai ter resultados tão bons e eficientes, como o senhor falou, que talvez seja a única forma prevenível e segura e garantida de evitar o câncer de colo de útero. Tomara que chegue um dia que a gente possa comentar aqui na TV, em qualquer outro lugar, que a gente passou por cima dessas barreiras, que o nosso estado está caminhando no sentido de se livrar de uma doença que mata muitas mulheres, como ele já falou aqui. Doutor Ronald Coelho, é um assunto desagradável, mas a gente precisa continuar falando a respeito disso para conscientizar as mulheres, a população, o poder público, de que é preciso novas medidas para enfrentar esse problema, né? Verdade, Ana.
Então, sinta-se convidado sempre para Muito falar de obrigado. assuntos como esse que chamem a atenção da gente para assuntos que atrapalham a nossa vida, atrapalham o nosso dia a dia e diz respeito a todo mundo, com toda certeza. Muito obrigado. Eu queria finalizar, Elda, só fazendo um chamado às mães, tias, enfim, quem tem meninas dos 9 aos 13 anos de idade, né? Quem tem meninos dos 11 aos 13 anos de idade, por favor, levem seus filhos, familiares, conhecidos, vizinhos para vacinação. Gesto de amor maior do que esse, né? Proteger seu amado, seu ente querido de uma doença que é cruel, que é letal, que o tratamento é tão difícil como o câncer, tá certo? E porque está disponível na rede E porque está pública de disponível sangue, gratuitamente. É de graça, né? De graça. É de graça, ótimo. Então, bom dia para o senhor, muito obrigado pela Muito sua presença. obrigado pelo convite, um bom dia a todos. E bom dia para você também. E você já sabe, tudo isso aqui fica à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser, veja, reveja qualquer uma delas, que elas estão todas prontinhas lá para você, inclusive nas nossas páginas, nas redes sociais. E eu vou esperar você aqui todo dia às 8h30 da manhã, tá? Tchau.